Diz o texto: lembra-te do teu Criador, dos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, de levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te damos graças e te pedimos que nesta noite possas falar conosco através dessa porção das Escrituras. Que o teu Santo Espírito nos conduza e nos faça compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Se o irmão puder diminuir só um pouquinho o meu microfone, pode diminuir que a voz é alta e vai dar microfonia. Viu? Bom, muito bom. Muito obrigado. Meus irmãos, assim como é falado no final do capítulo 11, o pregador, chamado pregador, Salomão, vai iniciar sua reflexão alertando aos jovens acerca de como se preparar para a chegada da velhice e da morte. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 11, onde ele vai falar para nós, no versículo 9, o seguinte: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que te satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Nesse versículo, o que ele está mostrando para a gente? O que ele chama o jovem a ser consciente disso? Que ele pode se alegrar na sua juventude, nos momentos em que ele tem vigor, nos momentos em que ele está na flor da sua idade, quando todas as suas capacidades físicas e mentais estão em perfeita ordem. Ele deve se alegrar no seu coração nos dias da sua mocidade, andar pelos caminhos que satisfazem o seu coração, ou seja, fazer tudo aquilo que ele se agrada de fazer, tudo aquilo que traz prazer ao seu coração e agrada aos seus olhos, mas sabendo, porém, que de todas essas coisas Deus vai pedir contas. Ou seja, o pregador vem falando acerca de que tudo é vaidade desde o capítulo 1. Ele diz no capítulo 2 que percorreu muitos caminhos, que fez tudo aquilo que seu coração desejava, tudo aquilo que seu dinheiro poderia fazê-lo usufruir, mas não encontrou em nada dessas coisas graça, não encontrou em nada dessas coisas felicidade verdadeira. Mostrou no capítulo 3 que há tempo para cada uma dessas coisas, que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E veio mostrando para alguns comentários de forma pessimista, para mim de forma realista, o que é a vida debaixo do sol.
o quanto é correr, se dedicar, se afadigar do seu trabalho e no final das contas perceber que nada daquilo aumentou o seu valor enquanto pessoa ou fez Deus amá-lo mais ou menos. A questão é que tudo que nós fazemos debaixo do sol deve servir apenas para que Deus seja glorificado. Se isso não for a nossa motivação, não for realmente aquilo que move o nosso coração e as nossas forças nesse mundo, não terá valido a pena a nossa existência. E aí ele mostra que você pode fazer o que quiser, mas você não deve fazer o que quiser. Poder, nós podemos fazer muitas coisas. Tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. A questão que é colocada também pelo pregador é que, por mais que eu possa fazer todas as coisas que vierem à minha mente para fazer e agradem ao meu coração, Deus vai me pedir conta de cada uma delas. Se Deus vai me pedir conta de cada uma delas, eu só posso, de fato, fazer aquilo que não somente vai agradar ao meu coração, mas vai agradar a Deus. Então, ele aponta para esse momento de juventude, que é próprio da gente fazer aquilo que bem entende, aquilo que gosta de fazer, e não há mal nenhum nisso, enquanto a gente não quebra a lei de Deus. Não há mal nenhum em a gente se divertir, a gente passar bons momentos com a família, a gente ter momentos de descanso, de lazer, contanto que isso não vá de encontro ou contrariamente ao que expressa a palavra do Senhor. É por isso que no versículo 10 ele diz: afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ou seja, afasta, pois, do teu coração aquilo que pode te entristecer, quando você perceber que está pecando contra o Senhor. Não fique desgostoso por conta das tuas ações. Você pode se deleitar na sua vida, mas não deve desagradar a Deus. Afasta do teu coração esse desgosto, remova da sua carne a dor, porque você sabe que ao passo que você está pecando contra Deus, isso também vai fazer a sua carne arrefecer, adoecer. Neste salmo que foi lido aqui no Salmo 51, nós percebemos isso. E em outros salmos, Davi também vai falar que enquanto ele não confessava o seu pecado, os seus ossos eram como que estivessem esmagados. Ele sentia a dor na carne. E se nós somos de fato filhos de Deus, nós sentimos quando pecamos. Nós não podemos chegar ao ponto de ter a mente cauterizada e dizer: não tem problema o que faço. Não há problema nenhum de fazer isso, não tem nada a ver. Mas quando nós fazemos algo que de fato nos entristece, que sabemos que entristece o Senhor, isso é pesado ao nosso coração, isso é pesado à nossa carne. A gente deixa de dormir quando peca contra o Senhor. A gente chora pelo próprio pecado, orando a Deus, pedindo perdão. E assim deve continuar sendo, se de fato somos novas criaturas. E por que prestar atenção nessas coisas? Porque a primavera da vida e a juventude são vaidade. Ontem você era bem novo, hoje você já tem responsabilidades. Amanhã, algumas pessoas que você gerou terão responsabilidades quanto a você, porque você já precisará de auxílio. E assim é a nossa vida. Alguém te ensinou a andar. Em breves dias, você terá de ajudar alguém a andar, porque as pernas já não são mais tão firmes quanto eram antes. E é interessante que a gente pense nisso. Tudo que eu fiz enquanto jovem, será que enquanto mais velho, mais experiente, mais idoso, eu terei de retorno? Aquilo que eu plantei enquanto membro da minha família, eu terei dos meus familiares no momento que precisar?
posso fazer tudo o que o meu coração me inclina a fazer, mas eu sei que Deus vai me pedir contas disso. Não somente isso, eu sei que vai existir um momento em que eu vou precisar dos outros, mas eu não devo fazer as coisas pensando no que eu vou precisar dos outros, mas sabendo que do jeito que alguém precisa de mim, eu também posso precisar dela. Na realidade, eu não posso precisar dela, eu vou precisar dela. Nós precisamos uns dos outros. Então, a forma como eu me conduzo não somente deve agradar a Deus, mas também deve fazer com que eu tenha comunhão uns com os outros. Deve fazer com que eu tenha comunhão com os meus irmãos e com a minha família, que Deus colocou para que eu surgisse a partir dela. E aí chega um momento que o pregador vai dar a sua última instrução. Essa instrução começa sendo colocada para os jovens, mas provavelmente quem vai absorvê-la integralmente são os mais velhos. Por que eu digo isso? Porque, de fato, nós vivemos no início da nossa vida como se não houvesse amanhã. Às vezes de forma meio que inconsequente. Nós não temos medo do perigo, nós somos destemidos com relação à distância, ao tempo, ao espaço. Nós queremos fazer tudo o que o nosso corpo permite fazer, até chegarmos à exaustão. Só que aí chega um momento que a gente não aguenta mais. E quando a gente vem perceber isso, é um momento que já está um pouco mais experiente. E que a gente não sente que está parando para durar mais. A gente está sendo parado pelo avanço do tempo. Seria muito bom que a gente tivesse a maturidade de dizer: preciso fazer melhores escolhas para durar um pouquinho mais. Melhorar minha alimentação, fazer atividades físicas, ter maior cuidado com aquilo que eu escolho para a minha vida. Mas a gente não faz isso. A gente só corre para o médico quando sente dores. A gente só cuida do coração quando a primeira veia fica obstruída. E a gente precisa fazer uma safena. A gente só vai para um nutricionista quando a nossa alimentação descontrolou e as taxas de colesterol, triglicerídeos e outras tantas estão totalmente fora de controle. A gente só pensa em fazer atividades físicas quando de fato o médico manda, porque não é algo que é totalmente agradável para a gente. E às vezes a gente, enquanto crente, se prende naquela colocação de Paulo que o exercício físico para pouco tem proveito, e sim a piedade. Mas a piedade com o exercício físico vai fazer com que esse templo do Espírito Santo possa durar um pouquinho mais para trabalhar para o Senhor. Isso nós precisamos ter em mente. Quando o pregador vai falar agora sobre o momento de velhice, ele não quer fazer isso de uma forma para assustar o seu leitor. Não é um texto que mostra simplesmente a fase decadente do ser humano, porque, me perdoe quem já chegou à fase dos 60 anos a mais. Eu tenho pais que já passaram e já estão quase chegando a 80, mas não se pode dizer que é a melhor idade. Quando alguém fala que é a melhor idade, eu fico um pouco chateado. Porque dos 60 para cá, meus pais passaram por muitos problemas de saúde. Por muitas cirurgias. E muitas foram as noites e os dias em que nós estávamos em hospitais. Então, como é que pode ser a melhor idade se você não gosta de saúde perfeita? Como é que pode ser a melhor idade se você não faz mais aquilo que era acostumado a fazer? Eu vi meus pais trabalhando até muito tarde. Então eu não tinha, os vejo ainda com muito vigor. Como vejo muitos da geração deles ainda com muito vigor. Mas não é o vigor da juventude. É o vigor de uma geração que não desiste fácil. É o vigor de uma geração que aprendeu batalhando, que ganhou o seu sustento com muito suor e na dependência de Deus. Diferente da geração que se avizinha agora, daqueles que têm um pouco menos de 20 anos,
que parece que está sempre cansado, que olha para a gente e diz assim: eu estou morto. De fazer o quê? Eu vejo nos meus alunos aqueles que parece que estão em estado eterno de esgotamento. E eles não sabem o que é esgotamento. Eu, particularmente, já tive 3 vezes. Esgotamento total, chamado burnout. O último foi há menos de 2 anos. E a gente não tem energia para nada. Por quê? Porque já fez muito. Certamente você que já passou dessa fase dos 60, já fez muito. Talvez já esteja aposentado. Por quê? Porque já deu muito da sua contribuição. E agora pode descansar. Mas quantos são os que estão aposentados e ainda trabalham? Por quê? Porque tem vontade de continuar contribuindo. No reino de Deus, nós não temos aposentadoria. A gente não para de trabalhar. A gente não para de servir. A gente não para de adorar. A gente não tem um momento que vai descansar das nossas atribuições. Nós seremos servos do primeiro dia do nascimento até o último dia que os nossos olhos estiverem abertos. Nós devemos agradecer ao Senhor, louvá-lo, honrá-lo e adorá-lo do momento em que nós choramos após sermos tirados do ventre materno até o último dia da nossa existência. Até porque isso é um treinamento para a eternidade. Porque é isso que nós vamos fazer durante todo o nosso tempo na eternidade. Vamos louvar e engrandecer o Senhor. Então, isso não nos deve ser pesado hoje, porque vai ser aquilo que nós vamos fazer sempre. E a colocação do pregador é para que nós tenhamos essa visão. Tenhamos essa visão de que nos dias da nossa juventude nós precisamos nos lembrar de Deus, para que cheguemos à velhice ainda nos lembrando dele. Ou seja, colocá-lo em todo o curso da nossa vida, de modo que quando cheguemos aos últimos anos da nossa vida, nós possamos nos lembrar de todos os benefícios que ele fez para conosco. É muito bom quando a gente olha para trás, dos anos que a gente já viveu, sejam eles 30, 40, 50, e a gente pode perceber que Deus foi conosco até então. Imagine quem já viveu quase 90, 100 anos. Quantas bênçãos não tem para contar? Nós temos um hino que diz: quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Eu não vou conseguir contar quantas bênçãos Ele trouxe para a minha vida, mas isso só servirá para trazer alegria ao meu coração, que já não tem mais alegria em várias outras questões da vida. Quando me faltar o fôlego, quando me faltar as pernas, quando me faltar o intelecto, eu ainda vou saber que Deus é comigo e que Ele fez, faz e fará tudo para o meu bem. O texto que está o tempo todo na minha mente, eu acho que deve ser o mote da vida de todo cristão, é Romanos 8, 28. Nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso é consolador e isso deve ser lembrado da juventude até a velhice. Porque em todos os dias Deus agiu em todas as coisas para que a gente pudesse experimentar o bem. Nas coisas boas, nas coisas aparentemente más, Deus agiu em todas elas. E no final de tudo, nós podemos dizer: o Senhor foi conosco. Então, provavelmente essa passagem de fato vai ser entendida por aqueles que já são mais experientes. Porque no final das contas, o texto é um chamado a lembrar do nosso Criador, servi-lo com alegria enquanto nós temos força e entusiasmo para isso. E quando eu falo enquanto temos entusiasmo para isso, nós devemos ser entusiasmados por Deus sempre. Eu não admito que saia da boca de um cristão: eu não tenho motivação para louvar a Deus. Certamente não foi a primeira vez da sua vida que você cantou esses hinos aqui do Cantor Cristão. Certamente você já cantou outras vezes os mesmos hinos. Mas não é porque os hinos são repetidos que isso deve fazer você ser menos motivado a louvar.
Pelo contrário. Você deve estar motivado porque você já sabe o hino. Você já conhece o hino. E se você não conhece, existe uma projeção que ajuda você a cantar. E não há coisa melhor do que poder cantar ao Senhor, de fato, aquilo que a gente conhece, não somente enquanto letra, mas enquanto experiência. Quando a gente fala que Deus nos perdoa, nós já fomos perdoados por Ele. Nós sabemos que dizer perdoa-me, Senhor, é lícito para nós, por quê? Porque de fato Ele nos perdoou através de Cristo na cruz do Calvário. Nós sabemos que Ele é um Deus perdoador. Então, quando nós cantamos, mesmo que hinos antigos e que já cantamos diversas e diversas vezes, o nosso coração deve continuar motivado, porque a nossa motivação não é a novidade do hino, a nossa motivação é o que Ele fez por nós. Então, eu não admito um cristão dizer que não tem motivação para louvar a Deus, porque a principal e única motivação que nós precisamos ter é saber que Ele nos salvou. Se isso não é motivo de gratidão, o que pode ser? Então nós precisamos estar motivados o tempo todo, ter entusiasmo em louvar ao Senhor. Essa mensagem não é somente para quem está começando a caminhada cristã, com a sua pouca idade e experiência, mas também para quem já percorreu um bom caminho e está vendo a idade chegar. Tem muitas pessoas que já são bem experientes, que têm 50, 60 anos de igreja e talvez pensem, eu não tenho mais o que dar, eu não tenho mais o que contribuir. E talvez por isso não se engajam mais nos departamentos de uma igreja, não se engajam mais nos trabalhos da igreja. Nisso você muito se engana, porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos o que fazer em nome do Senhor. Nós temos o que oferecer a Ele, de modo a honrá-lo pela dádiva da vida que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então vamos à reflexão do versículo 1 que nos diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aqui o pregador está nos chamando a ter uma vida centrada em Deus, fazendo dele a nossa primeira e mais alta prioridade. Qual deve ser, então, a prioridade das nossas vidas? Deus. Qual é o fim para o qual nós fomos formados? Promover a glória de Deus. Simplesmente isso. Nós só somos capazes de nos alegrar quando jovens ou quando já mais maduros, pelo fato de que cada dia é um presente do nosso Deus Criador. Por que hoje você está alegre? Eu espero que esteja alegre de verdade. Porque Deus fez com que você acordasse mais um dia. E quando você acordou, você contemplou a criação de Deus. E contemplando a criação de Deus, você consegue enxergar materialmente o que diz o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Você consegue perceber a grandeza desse Deus a partir do momento que você acorda. Certamente você sentou na sua mesa de jantar e teve um café da manhã. O pão diário já foi provido pelo Senhor. E isso faz com que você também continue alegre. Geralmente no domingo as famílias se reúnem na casa de uma das pessoas para ter aquele almoço familiar. Pelo menos assim nós fazemos, todos os domingos. E isso também é um motivo de se alegrar, porque aquelas pessoas que nos fazem tão bem e nós amamos estão conosco mais uma semana desfrutando de uma refeição pela graça de Deus. Então não há motivo para a gente não se alegrar. Pelo contrário, há muitos e muitos motivos para que a gente se alegre, percebendo que cada dia é um presente de Deus. O comentarista Philip Ryken diz o seguinte: lembrar-se de Deus significa viver toda a nossa vida para Ele. Eu sei que a gente às vezes é alcançado pelo Evangelho já um pouco mais velho, não necessariamente nasceu em lar cristão, mas independente da idade que a gente foi alcançado pelo Evangelho, dali para frente toda a nossa vida deve ser dedicada a Deus.
Isso é lembrar-se do seu Criador. É viver todos os dias que são presente dele, para ele. Lembrar-se de Deus em todas as circunstâncias, incluí-lo nos seus planos. Nós estamos num período de janeiro em que muitos saem de férias. A gente já voltou de férias, sexta-feira. Mas tirou aí 11 dias. E nesse período a gente sempre organizou tudo, dizendo: Senhor, se o Senhor permitir, a gente vai para tal canto. Se o Senhor permitir, amanhã faremos isso e aquilo. É o que diz Tiago em sua carta. Muitos programam sua vida dizendo: daqui a um ano vamos estar lucrando assim, tal. Não, quando deveriam estar dizendo: se Deus permitir, se for da vontade dele, faremos isso ou aquilo. Nós devemos incluir o Senhor nos nossos planos, louvá-lo por todas as suas bênçãos e orar a Ele em todos os nossos problemas. A gente vai aprendendo com o tempo a perceber que o problema surge, mas maior que o problema às vezes é a forma como a gente lida com ele. Como você lida quando o problema surge? Se desespera? Se entristece? Murmura? Ou ora a Deus? Lembrar do seu Criador é no momento do problema saber que Ele existe, saber que Ele ouve a sua oração e saber que Ele responderá segundo a sua soberana vontade. Incluir em tudo que você for fazer a pessoa de Deus. E o melhor momento para fazer isso na vida é quando a gente ainda é jovem e tem bastante tempo para entregar toda a vida ao serviço a Deus. Me lembro que um dos meus colegas de seminário disse que tinha passado toda a sua vida trabalhando, para que quando se aposentasse pudesse dedicar o resto da sua vida a Deus. Ainda hoje eu não cheguei na idade dele, e ainda falta um bocado para chegar lá. Mas imagine só, eu entrei no seminário com 22 anos. Se eu fosse esperar a minha aposentadoria, isso seria aos 60 anos. Qual a garantia que eu tenho de que eu chegarei aos 60 anos? Nenhuma. Eu não tenho garantia que eu vou chegar até amanhã. Então eu não posso dizer: Senhor, tenha paciência comigo, porque eu estou trabalhando, e quando eu for aposentado, eu dedicarei o que resta ao Senhor. Eu não posso dedicar o que resta ao Senhor. Eu preciso dedicar tudo ao Senhor. É algo que também me deixa perplexo quando algumas pessoas falam a respeito de entregar os seus dízimos e ofertas e elas dizem: mas eu tenho que entregar 10%? Não, você não tem que entregar 10%. Você tem que entregar os seus 100%. Financeiramente você dá 10% com relação a dízimo. Mas espiritualmente o Senhor não quer o seu 10%. Espiritualmente Ele quer a sua vida por completo. Isso é sua finança, é seu coração, é a sua força de trabalho, é a sua gratidão, é o seu evangelismo, é a sua forma de criação dos seus filhos, tudo para Ele. O Senhor quer a nossa integridade. Não espere até ter mais tempo. Hoje a gente vive numa sociedade que tudo é falta de tempo. Meu irmão, vamos fazer uma programação na igreja. Ô, pastor, não tenho tempo. Meu irmão, vamos fazer uma visita àquele irmão que está enfermo, está impossibilitado de vir à igreja. Não, mas é porque eu não tenho tempo. Hoje eu tenho tanta coisa para resolver na rua. Tudo a gente dá uma desculpa. A gente não tem tempo. Tempo é ouro, principalmente na nossa época. Mas tempo é escolha. Tempo é prioridade. A minha prioridade hoje foi sair de manhã para dirigir o culto da nossa igreja. 9h da manhã estávamos saindo de casa. Minha prioridade após isso era estar com meus pais almoçando. E após isso, vir para cá.
São nossas prioridades. O dia do Senhor não pode ser negligenciado porque eu tenho outras coisas a fazer. Não, eu tenho muito a fazer. Mas primeiro Deus. Com Deus na frente, tudo mais fica tranquilo. Coloque Deus na frente de tudo que você faz. E você vai ver o agir dele. Tornando tudo mais claro e tudo mais factível. Em vez de você esperar o final da vida para poder entregar alguma coisa a Deus, entregue sua vida agora, enquanto você tem paixão suficiente para fazer alguma diferença no mundo. Você escuta a palavra de Deus todas as semanas. Hoje, com o advento da internet, você pode escutar a palavra de Deus todos os dias, toda hora. Graças a Deus pela vida dos inúmeros pregadores fiéis da palavra que nós temos, o acesso através das mídias. A pregação do Evangelho deve nos fazer ter paixão pelo Evangelho, paixão pelas almas, para que a gente possa entregar o nosso trabalho a Deus e fazer diferença no mundo. Eu não posso escutar uma palavra e voltar para casa pensando que nada aconteceu. Eu não posso chegar amanhã no meu local de trabalho, se estou em época de trabalho, e achar que eu não tenho responsabilidade nenhuma quanto à alma eterna do meu colega de trabalho que não acredita que Deus existe. Porque talvez eu seja o único instrumento que está perto dele que pode dizer: Deus existe e se importa com você. Deus existe e Ele deve entrar no seu coração para mudar, fazer a diferença na sua existência. E a gente deve fazer isso antes que cheguem os dias maus. Se Deus é esquecido na juventude, qual é a alegria que eu vou ter na velhice? Ela vai ser desconhecida nos últimos dias. Eu não vou ter o que me lembrar, eu não vou ter o que agradecer, eu não vou ter por que me levantar da cama se eu não experimentei na minha juventude o poder desse Deus. O versículo 2 nos diz o seguinte: antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Ele compara os problemas da idade com a vida de uma tempestade. E essa tempestade vem, cessa, mas já vão se formando novas nuvens, para que uma nova tempestade desça. Veja que é algo quase que contínuo. Parece que essa passagem da nossa vida, esse avançar dos dias, vai vindo com também uma sucessão de acontecimentos não tão agradáveis quanto a gente gostaria que fossem. Como eu falei, meus pais já estão perto dos 80 e de vez em quando tem algum problema de saúde e passam por cirurgias. Meu pai mesmo passou por 3 cirurgias em 3 meses. A última foi sexta-feira. Quinta-feira, na realidade. Então, veja como a gente vai se preocupando com a questão da saúde e quanto as coisas parecem que quando vão começando a normalizar, acontece de novo. Então faz uma cirurgia, tem aquele período de recuperação não tão grande, porque já precisa fazer outra, aí vem outro período de recuperação, não tem se recuperado totalmente, precisa fazer outra. E assim é com muita gente. Assim, não necessariamente é com as pessoas que já passaram de uma idade avançada. Pode acontecer com pessoas que são bem mais jovens, que têm uma saúde não tão boa assim. Dia e noite são escurecidos por nuvens e depois da chuva as nuvens de tempestade voltam a se formar. É isso que acontece quando a gente vai envelhecendo. Quando a gente é jovem, no geral, o céu clareia mais rapidamente. Ou seja, a gente se recupera mais rápido. Você tem uma gripe com 4, 5 dias, você está bem. Às vezes, quando a gente já está um pouquinho mais velho e outras questões aparecem, a gripe já vira algo mais forte. Às vezes até uma pneumonia. Nós nos recuperamos muito mais facilmente das enfermidades que nos assolam quando nós somos um pouco mais jovens. Mas quando nós envelhecemos, nós sofremos um problema atrás do outro e o tempo de recuperação vai ficando mais escasso e vai se tornando mais difícil de superar os males que se apresentam. Eu já não estou gostando muito de ir para médico. Preciso ir essa semana para pelo menos 2. Mas todas as vezes que a gente vai, o que é que acontece? Descobre alguma coisa nova.
algo a ser consertado, uma taxa que deve ser baixada, hábitos que devem ser abandonados para ver se a gente melhora esse quadro de saúde. É como o carro que a gente deixa tempos e tempos sem manutenção. E quando vai para o mecânico, a gente descobre que não é um problema, é quase todo o problema. O que a gente pensava que era talvez as velas, se tornar as velas, a injeção eletrônica, os pneus, a bateria. Daqui a pouco a gente está fazendo a revisão completa. Mas é porque de fato é isso que acontece. Quanto mais tempo de vida a gente tem sobre a Terra, mais o nosso corpo vai recebendo, absorvendo a carga do que é viver nessa Terra. O corpo vai se deteriorando. Só quem passou 40 anos sem gastar as vestes do corpo foi o pessoal que estava no deserto. As nossas vestes, às vezes, não duram 6 meses. Seja porque não cabem mais, seja porque a qualidade não é tão boa, mas não duram. A nossa vida é muito passageira e a gente vai se desgastando com ela. Os versículos 3 a 5, vamos ler novamente, diz: no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Há um comparativo entre a pessoa idosa e uma casa, que aos poucos vai caindo, vai ruindo. Primeiro ele fala os guardas da casa, que são os braços. Os braços vão ficando pesados, porque já carregaram muita coisa, porque já suportaram muito peso. Então eles vão ficando pesados e começam a tremer quando precisam segurar novamente o mesmo tipo de peso. Os homens fortes, que são as pernas, já vão estar fatigadas, os joelhos começam a vacilar na locomoção, os pés já estão calejados de tanto que andaram por essa terra, e a gente começa a se curvar. Os moedores, que são os dentes, começam a não mastigar com a mesma precisão, é claro, para os que ainda têm todos, porque ao longo do tempo a gente vai perdendo também os dentes e vai precisando recorrer aos artificiais, às próteses, que não mastigam, não moem da mesma forma que aqueles que nós recebemos de Deus. As janelas, que são os olhos, vão sendo ofuscadas pela catarata, pelo glaucoma e até mesmo pela perda da visão completa. As portas, que são os ouvidos, vão ficando menos apurados aos barulhos externos. Hoje eu, graças a Deus, tenho a capacidade de ouvir de longe, às vezes até demais. Consigo distinguir alguns barulhos que a maioria das pessoas não consegue no mesmo local. Só que vai chegar um momento em que eu também não vou conseguir reconhecê-los. E aí não tem audiometria que resolva. Não tem lavagem auricular que resolva. Não tem aparelho auditivo que me faça escutar melhor do que antigamente. Por quê? Porque é um curso natural. Eu vou perder minha audição. Não totalmente, espero. Mas com o tempo eu não vou conseguir escutar como eu escutava desde sempre. Eles vão se fechando para a agitação e o alvoroço de uma rua agitada. Às vezes alguém diz assim, alguém chegou. E aí você diz, não, ninguém chegou não. Não, mas eu escutei o barulho do carro. E você diz, eu não escutei nada. Aí você vai começando a perceber que os seus ouvidos estão se fechando para a agitação externa. Às vezes isso é bom, porque tem agitação externa que a gente não quer receber. Mas isso é ruim, porque a gente continua necessitando de ouvir
a verdade do Evangelho. E no dia que esse ouvido se fechar por completo, a gente só vai ter as lembranças daquilo que um dia ouviu. Por isso a necessidade de estar com essas portas escancaradas para a verdade do Evangelho. Porque elas vão fazer com que aquilo que é primordial, aquilo que é sublime, aquilo que é necessário, é vital para o nosso coração, para a nossa vida, possa entrar. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra do Senhor. As filhas da música são as cordas, hoje chamadas de pregas vocais. E às vezes elas não vão ter mais a força elástica de produzir uma bela música. Nem todos nós somos dotados de uma voz potente e duradoura, como teve Luiz de Carvalho, ou como ainda tem Vitorino Silva, que chegam aos seus 80 anos cantando como cantavam quando tinham 20, 30 anos. Às vezes a nossa voz vai ficando mais rouca, vai falhando quando a gente fala muito ou fala mais alto, e chega um momento que a gente diz, eu preciso parar um pouquinho de falar, ou eu preciso falar menos, porque a voz já não está dando conta. Isso eu experimentei enquanto professor, às vezes experimento enquanto pastor, e faz parte da vida. A voz não vai ficando do mesmo jeito. Às vezes a gente se empolga e fala muito, quando chega no outro dia, a voz já está acabada. Isso faz parte de quem esteve em sala de aula e quem está ainda no trabalho do Senhor. As amendoeiras costumam ser pálidas na primavera, mas aqui ele está dizendo que elas vão ter um pouco mais de cor. Elas vão ter um florescimento. O florescer da amendoeira é como o cabelo de alguém que está se tornando grisalho, prateado. Eu particularmente estou adorando essa fase da vida, em que os fios brancos começam a aparecer, em profusão. Todas as vezes que corto o cabelo, eles voltam mais brancos. E eu acho isso ótimo, porque isso me mostra que eu estou vivendo. Isso me mostra que eu estou passando. E que várias experiências estão sendo somadas. E deve ser valorizado aquele que possui as chamadas cãs, os cabelos já grisalhos. Não é uma pessoa que deve ser escanteada porque já não tem o que produzir. É alguém que, pelo contrário, tem muito a contribuir pelo que já fez. Às vezes a gente se depara com pessoas na igreja dizendo: ah, isso a gente não vai fazer mais porque já fez a vida toda foi desse jeito. Mas não deu certo? A gente não chegou até aqui? Então a gente deve continuar fazendo o que a vida toda fez. Lendo a palavra conjuntamente, orando e intercedendo uns pelos outros, louvando ao Senhor os hinos que tanto falaram ao nosso coração. Sempre e sempre. Igreja que só é formada por pessoas jovens é difícil de se manter, porque a gente precisa da mescla da juventude e da experiência. Se a gente não der valor àqueles que passaram pelo que nós ainda não passamos, dificilmente vamos saber encarar as dificuldades. Então, aqueles que já não têm mais as pernas fortes, precisam dos mais jovens para que sejam suas pernas. Mas os que são mais jovens precisam dos mais idosos para que sejam a sua cabeça, dizendo como agir com sabedoria. Então, um vai ser a perna do outro, enquanto o outro vai ser a cabeça daquele que ainda não passou pelas experiências. Essa é uma descrição poética, mas um tanto triste, de como nós vamos perdendo o vigor físico nesses 3 versículos. Ele, ao longo dos anos, vai mostrando que a gente vai começando a se enfraquecer. Só que isso não deve necessariamente nos atingir quanto ao vigor espiritual. Ele está falando da questão física, mas na questão espiritual não necessariamente deve ser assim. O nosso corpo pode não ser mais o mesmo, nem o nosso fôlego, mas o que Deus nos constituiu, o Deus que nos constituiu não mudou e nem vai mudar. O Deus que nos fez do jeito que nós somos, não mudou.
e nem vai mudar. Então, nós não podemos ter o nosso vigor espiritual decrescido, abalado, porque o nosso corpo não responde mais o que a nossa mente pensa. Nós devemos continuar observando os motivos e as oportunidades de louvor que o Senhor nos dá todos os dias da nossa vida. Versículos 6 e 7, já caminhando para o final, ele diz assim: antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Antes de introduzir o versículo 6, nós vamos colocar primeiro o começo de todo o parágrafo novamente. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte. O que é que eu estou fazendo aqui? Pegando lá o começo do texto e apontando para o final, dizendo o seguinte: lembre-se do seu Criador antes que a morte chegue. Porque se ele descreveu do versículo 3 ao versículo 5 a decadência física do ser humano, versículo 6 e versículo 7 ele descreve a morte. Então você precisa se lembrar do seu Criador antes da morte. Eu já fiz alguns cultos fúnebres na minha vida ministerial, mais do que casamentos, infelizmente. Mas em cada um desses eu percebo que já fiz também culto fúnebre de quem não era crente. E é muito difícil, porque você não tem como dizer a esperança para essa pessoa hoje estar com Cristo no paraíso. Porque ela não creu. Ela não entregou sua vida ao Senhor. Eu só posso pregar para quem ficou. E assim eu faço. Mas é bem difícil, porque você não tem como dar esperança para quem se foi. Aquele que está ali deitado naquele caixão não vai ouvir o que eu estou pregando. Então ele não vai se lembrar do seu Criador, porque já rompeu-se o fio de prata. Ele não vai se lembrar do seu Criador porque ele não se lembrou na sua juventude, quanto mais na morte. Há uma frase que é bem verdadeira, apesar de não ser bíblica: enquanto há vida, há esperança. Mas passou da vida, cessam-se todos os seus desígnios. A homem está colocado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Então não tem mais o que fazer de se lembrar do seu Criador depois que se rompe o fio de prata, depois que se quebra o cordão de ouro, depois que se quebra o cântaro junto à fonte, se despedaça, se desfaz a roda junto ao poço, o pó volta à terra. E o Espírito volta a Deus que o deu. O momento de se lembrar de Deus é agora. Não deixar para o pedaço da morte. Há muitos que guardam no seu coração essa esperança, principalmente com relação a parentes que não se entregaram ao Senhor. Ele pode vir a se entregar a Deus no último segundo da sua vida. Mas vamos ser bem sinceros, é uma angústia interminável para nós esperar pelo último segundo de vida do nosso parente, para que ele diga assim: eu creio em Deus, eu entrego minha vida ao Senhor. É difícil. E quando essa palavra não vem? E quando mesmo numa UTI, os batimentos diminuindo, aquele som terrível, interminável daquela máquina começa a soar e a gente não escuta, eu creio em Deus. A nossa angústia vira, às vezes, desespero, porque a gente sabe qual é o futuro eterno, o destino eterno de quem não creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aqui nós temos a hora da morte, o corpo voltando ao lugar de sua proveniência. Gênesis 3,19 diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Gênesis está falando da formação, mas ao mesmo tempo da finalização. Ele foi tomado do pó da terra, criado,
mas ele voltará para o pó da terra, morto. O Espírito que Deus o deu volta a ele. Gênesis 2,7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Esse fôlego também volta para Deus. Esse Espírito volta para Deus. Sobre o versículo 7, o puritano John Dee comenta o seguinte: o Espírito retornará a Deus que o deu, de quem ele é e por quem ele é criado, que o coloca nos corpos dos homens como uma urna de depósito que lhes é confiada, pela qual são responsáveis e devem se preocupar com a segurança e salvação dela. Nós recebemos esse fôlego de vida. E o que nós fazemos com ele? O que nós fazemos com a vida que Deus nos deu? Nós nos preocupamos com a segurança dessa vida? Nós nos preocupamos com a salvação dessa vida, não só nossa, mas dos outros? Isso foi originalmente soprado no homem na sua primeira criação e agora é formado dentro dele pelo Senhor. Todas essas são descrições memoráveis da morte. Morrer é voltar para o nosso lar eterno. Então morrer não é uma coisa ruim. Quando alguém morre, está voltando para casa. Sempre é falado isso por vários pregadores, eu não posso ser diferente. Eu conheci e tive a oportunidade, o prazer de conversar várias vezes com o pastor Russell Shedd. E ele, no momento em que estava muito enfermo, foi feito um vídeo com ele, onde ele dizia o seguinte: eu estou sentindo muitas dores e sei que o dia da minha partida é muito próximo. Estou sendo desmamado da terra para poder voltar para casa. Isso foi impressionante. É alguém que tem a consciência de que o seu lar não é aqui. Aqui não é nossa casa. A nossa casa está nos céus. A oração sacerdotal de Cristo: não peço que os tires deste mundo, mas que os livrem do mal. Eles não são deste mundo, como também eu não o sou. Nós somos cidadãos dos céus, habitando a terra. Então, o momento da morte, se é de uma vida toda vivida para Deus, é um momento de alegria. É um momento que cessa-se a passagem terrena e abre-se as cortinas da eternidade. Nós devemos ansiar por esse momento. Com isso eu não estou dizendo que você deve desejar a morte, mas você deve desejar a vida eterna. E ela só será possível depois da morte. Hoje nós somos jovens e fortes, mas já estamos envelhecendo. Amanhã os pranteadores vão levar o nosso corpo para o enterro. A morte é como o romper de um fio de prata, o despedaçar de um copo de ouro. Isso pode se referir a uma lâmpada de ouro suspensa por um fio de prata, caso em que a luz da vida se apague. Em todo caso, algo precioso e lindo se quebra. Essas são as realidades sombrias da vida e da morte que cada um precisa encarar no mundo caído. Nós não fomos feitos para morrer, mas com a queda, a morte se chegou a nós. Mas a morte reina sobre nós? De forma alguma, porque Cristo venceu a morte com a sua morte na cruz. O chamado do pregador é que nós nos lembremos do nosso Criador agora, antes que tudo isso nos aconteça. O homem sábio, o pregador, apresenta no início do livro que tudo é vaidade. Ele termina assim o versículo 8, vaidade e vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E ele apresenta essa doutrina ou proposição e ele se compromete a prová-la durante toda a exposição do livro. E ele consegue fazer isso. E agora, tendo provado tudo isso, por várias particularidades, exemplificando na sabedoria, na riqueza, nas honras, nos prazeres, nos lucros dos homens, e mostrado a vaidade deles, nós concluímos que a felicidade dos homens não está em nenhuma dessas coisas, mas no conhecimento de Deus. O homem será feliz por toda a eternidade, não porque foi rico, não porque teve fama,
não porque teve conhecimento das coisas terrenas, mas porque teve o conhecimento e o temor de Deus. Esse é o princípio da sabedoria. Portanto, meus irmãos, que nós busquemos ao Senhor com confiança e dediquemos não somente os melhores anos do nosso vigor e entusiasmo, mas todos os anos das nossas vidas. Se já passaram os seus 18 anos, se já passaram os seus 30 anos, os seus 40 anos, você acha que já não está mais no primor da sua força física, não tem problema. Com tudo o que você tem, continue servindo ao Senhor. E Ele receberá a sua adoração e a sua gratidão. Louve a Ele pelo pão de cada dia. Coloque nos seus projetos o Senhor. Coloque tudo que você planeja diante dEle, para que eles passem pelo seu crivo e sejam concretizados, se estiverem conforme a sua vontade. Não deixe para perceber e reconhecer os benefícios do Criador apenas quando estiver no fim da sua existência, mas que a reflexão diária possa nos fazer gratos e prontos a servir ao Senhor com todo o nosso ser e bendizê-lo com tudo que há em nós, como diz o salmista no Salmo 103. Por quê? Porque Ele é o nosso Criador. Precisamos lembrar do nosso Criador. Mas não somente nosso Criador, Ele é nosso Senhor. E é nosso sustentador. E é nosso Deus. E é nosso Pai. Que Ele nos abençoe e nos guarde, no nome de Jesus. E que nós possamos lembrar dEle todos os dias da nossa vida.